Boa noite a todos. Então vamos juntos, juntando os nossos pensamentos, as nossas melhores intenções, rogando a Deus, o nosso Pai misericordioso, justo e bom, que ampara todo o universo, ao Cristo, nosso Mestre, modelo e guia para a humanidade, que irradia suas vibrações de luz e de paz e de amor para todos nós. Possamos, num sentimento de muita gratidão, a mais um ano que se inicia, a mais uma oportunidade de reflexão do Evangelho que o Eduardo vai trazer para nós nessa noite, que a gente possa nutrir os nossos corações com paz, aquela paz que nasce primeiro dentro de nós, iluminando o nosso caminho, iluminando a nossa mente com esse Evangelho, e que possamos sair daqui mais fortalecidos ainda, e que sejamos nós e todos aqueles que nos ouvirem nos seus lares sejam abençoados, que Jesus possa irradiar através da equipe espiritual que abençoa essa casa, os benfeitores espirituais que nos protegem, os nossos anjos guardiões, irradiar a sua luz, o seu amor, as suas vibrações. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, ótimo vê-los novamente. Para iniciar o ano, nós vamos falar aqui eu escolhi tem uma palestra da Lucilena Galvão, que ela fala sobre leveza. Eu achei muito interessante, então todo o texto aqui é embasado nessa palestra da Lucilena Galvão, tá? Então é bem bacana para a gente refletir um pouco. Então hoje vamos falar de um tema bastante interessante, que é encarar o ano novo com leveza. Pois essa é uma virtude que tão pouco conhecemos e que falamos muito pouco dela. Tem um valor muito grande, se você pensar. A vida tem um ritmo, a vida tem um curso, e se nós não temos leveza, somos superados. Não acompanhamos o fluxo da vida e ficamos para trás. Então é muito importante que a gente entenda quais são as coisas que nos fazem pesar, quais são as coisas que nos fazem perder o ritmo da vida, quais são as coisas que fazem com que a nossa trajetória se torne cansativa, pesada, maçante e às vezes extremamente desgastante. Então vamos falar um pouco sobre a leveza, vamos conhecer um pouco dela. Para iniciarmos, vamos entender o seu significado. Leveza vem do latim leves, que significa aquilo que tem pouco peso. Agora, leve é aquilo que tem pouco peso, mas a leveza é a característica tanto daquilo que tem pouco peso, como também daquele que torna as coisas leves, ou seja, uma pessoa que é capaz de tornar as coisas com pouco peso. Ele também tem esse atributo da leveza, ou seja, ele sabe gerar leveza. É exatamente isso que estamos buscando gerar em nós, a virtude humana da leveza, a capacidade de fazer com que a vida flua de maneira mais leve, mais suave possível, e colocamos tanto peso nas coisas, ao ponto de termos um estresse, um cansaço terrível. Vamos lá, como é que a gente influencia no peso das coisas? Bom, no plano físico, tornar as coisas mais leves é bem óbvio, tem a ver com saber carregá-las. Por exemplo, você sabe que um objeto, dependendo do jeito que você carrega, ele se torna mais leve. Por exemplo, esse aqui é muito pesado, se colocar 2 alças, ele se torna mais leve. Se você pega ele de mau jeito, por exemplo, fica muito pesado. Então o segredo é jeito como levamos as coisas. É assim que ela coloca, tá? O jeito como carregamos as coisas e também quando retiramos o peso delas. Ou seja, por exemplo, um outro exemplo que é citado, um armário que você precisa carregar. Você abre as portas, tira tudo que tem dentro do armário, tira todo o peso dele desnecessário
E aí isso se torna muito mais fácil de ser levado pela vida. Então essa dupla característica, que é pegar as coisas, carregar coisas de uma maneira correta e tirar o peso das coisas, isso que acontece no plano físico. E no plano emocional, a leveza tem a ver com saber também levar as coisas que nos correspondem pela vida, deixando para trás todo o peso inútil. Ou seja, no plano emocional temos tristeza, temos mágoa, uma série de coisas que, se você sai arrastando pelo resto da vida, isso vai te dar um peso terrível, vai sempre baixar a tua consciência cada vez que você se lembrar dela, ou seja, será um fardo que você terá que carregar. Leveza no plano emocional é saber deixar essas emoções mais grosseiras para trás, aprender com aquela situação, com o que aquela situação te ensinou, saber ir adiante. Já no plano mental, leveza tem a ver com não acrescentar peso à mente, ou seja, ideias circulares, emoções dominadoras da mente, que faz com que os nossos pensamentos se tornem cada vez mais densos e pesados. E o que vem a ser a ideia circular? É algo que por alguma razão fica ali girando na tua mente, explicando de um jeito bem simples aqui para a gente entender bem, né? É aquela ideia que fica o tempo todo ali, né? A impressão que dá é que aquilo é uma obsessão ou uma loucura. Ela pesa tanto que um dia, com uma forma mental circular, vai te cansar mais do que um dia pesado de trabalho físico, pode ter certeza. Para ideias circulares, é recomendado que você faça um exercício de imaginação com elas, que você imagine que está pegando essa ideia, fazendo uma bola, lançando para o espaço, e coloque no lugar uma ideia positiva, que você vai conseguir preencher esse espaço, não deixando vácuos. Essa ideia vai voltar para você, mas já vai encontrar um espaço ocupado. Pode dizer que ela venha mais de uma vez e você novamente a arremessa para o espaço, ou seja, não aceita que ela domine o teu plano mental, né? É um exercício de ressignificação, né? Um exercício para você mudar o padrão de pensamento, né? Tenha muito cuidado com as ideias circulares, elas exaurem a nossa energia e emoções, dominando a mente. Sabemos que existe uma gangorra entre emoções. A razão, quando você está muito emocionado, raciocina muito pouco. Agora, quando está raciocinando com luz, as emoções são mais serenas. Entendam bem as emoções e os pensamentos. Eu posso estar raciocinando com muita lucidez e ter um sentimento de amor, ter um sentimento de fraternidade. Isso não atrapalha em nada. Agora, emoções como paixões, como ódio, como rancores, quando você as tem, não raciocina, elas tomam totalmente conta do seu plano mental e arrasta essas emoções com você, faz com que você raciocine pouco e mal, e elas são pesadas. Então, no plano mental, é livrar-se das ideias circulares e de emoções passionais que fazem com que o teu plano mental pese e teus pensamentos, e você fique preso nessa encruzilhada de emoções. As emoções vão sempre nos evocar elementos para que nós possamos ver as coisas, e nós vamos ver que algumas emoções, por exemplo, ligadas a medo e traumas no passado, vão de verdade nublar a nossa visão. Ela cria uma máscara na nossa visão. Imagine uma situação bem boba, por exemplo, né? Você foi mordido por um cão quando era pequeno. Essa situação não foi bem assimilada por você, ficou um trauma. Cada vez que você ver um cão, ainda que seja um cãozinho pequenininho, você vai tremer e vai ter medo, porque você associou a ideia de cachorro com um determinado perigo, que nem sempre essa associação é verdadeira. Então as emoções ficam às vezes ligadas a esses nós de experiências que temos. Emoções como medo, como pânico, nos fazem não ter clareza para ver as coisas do passado. Então cuidado quando você vai analisar uma situação nova na tua vida,
porque é o novo cão que surgiu, e você não é capaz de examinar que esse é um cão totalmente inofensivo. Você despeja sobre ele o teu trauma de cães, né? Os seus medos passados, vem tudo aquilo que você carrega. Então isso nos dificulta muito em analisar o futuro, analisar o presente, analisar as coisas novas que a vida apresenta para nós. Pesa ao superar um problema. Digamos que você superou uma situação, aprendeu muito com ela, mas não consegue esquecer das dores que você sofreu para superar essa situação. Então você chega para uma pessoa e diz: nossa, você tem uma virtude maravilhosa. Conversa entre duas pessoas, né? Ela vai te dizer: mas você não sabe o que eu sofri para passar por isso. Para chegar aqui quase morri, nem te conto. Senta aí que eu vou te contar tudo o que eu passei. Ou seja, ela arrasta consigo todo o peso daquela experiência. Ela não soube extrair dali a sabedoria, o ensinamento. Isso é um caso tão normal, né, que a gente vê por aí. Ela não soube o ensinamento útil e deixar para lá a experiência. É como se você espremesse várias laranjas para absorver a vitamina C. Para isso te prevenir contra uma gripe, por exemplo. Você toma esse suco. O suco passa a integrar o teu sistema de defesa do corpo. Você não precisa carregar as cascas da laranja para isso. Com você, o que você pagou, o preço que pagou em energia para ter aquele suco, seria um absurdo se você andasse arrastando esse fardo das cascas da laranja. Ou seja, o preço que eu paguei para aprender fica para trás. Eu levo comigo apenas o aprendizado. É isso que é importante, né? É fundamental. Existe uma tradição que diz que se nós fôssemos capazes de trazer conosco apenas o aprendizado, apenas a sabedoria, e deixar morrer as circunstâncias que geram essa sabedoria, nós talvez não precisássemos morrer. Nós morremos como um manto misericordioso, da natureza, porque estamos com um peso tão grande arrastando conosco pela vida fora, que chega um determinado momento que não dá mais. Ou seja, uma ideia forte, mas é uma ideia para ser considerada, extrair apenas o ensinamento da situação, e não sair carregando o peso que você pagou por ela, o preço que pagou por ela, né? O medo também é algo que acrescenta um peso terrível às coisas. Ou seja, quando eu tenho medo de algo por ser um obstáculo pequeno, e se ele se tornar um dragão e se tornar uma coisa enorme, muitas vezes pode me imobilizar, me impedir de caminhar em direção ao futuro. O problema do medo é que às vezes ele aponta exatamente naquela direção que estaria o meu maior potencial de crescimento. Ele, em geral, é como uma bússola, ele aponta exatamente para aquilo que te faria crescer. Então a gente deveria, diante do medo, ter uma reflexão simples, que é o seguinte: se isso que está no meu caminho é necessário, eu necessito fazer isso para crescer, para cumprir com o meu papel como ser humano. Se eu necessito, é porque eu posso. Então eu não vou deixar o medo me paralisar. Agora, se eu busco fora da minha experiência uma aventura louca qualquer, se eu busco alguma coisa que não tem a ver com a minha experiência, não é a minha necessidade. Aí pode ser que esse medo esteja sendo prudente e te avisando que você realmente não deve ir. Se eu necessito dar uma aula para vocês, isso faz parte da minha carreira, por exemplo, eu sou um professor, e se eu tenho essa necessidade, é porque eu posso. Agora, se eu necessito sair com o meu carro correndo a 1000 por hora por aí, quando que eu vou necessitar disso, né? Só se houver uma situação muito urgente, uma emergência que me demande uma situação dessa, mas mesmo assim não é inteligente fazê-lo, porque eu posso obter, ao invés de uma emergência, duas. Então eu não necessito disso e faço isso. Se faço isso, é uma imprudência. Então é correto temer essas coisas que não são necessárias, e é incorreto temer
aquilo que é necessário, que faz parte do curso da tua vida, que te promove a um grau de consciência cada vez maior. Então saibam qualificar a situação, saibam quando é justo ter medo e quando não é justo ter medo, em cada situação, para que a gente não carregue um peso. Nós deveremos buscar fazer o nosso melhor. Se você parar para perceber os nossos arrependimentos, as nossas culpas, vem exatamente porque sentimos que não fizemos o nosso melhor para aquela pessoa que se foi, por exemplo, perdi um ente querido, perdi um amigo. O que mais dói em nós é pensar: eu não fui tão bom com ele quanto deveria ter sido, não dei a ele a atenção que merecia. O que mais nos angustia é sentirmos que em cada situação nós não fomos ao limite das nossas possibilidades para fazer o nosso melhor. Quando eu dou o meu melhor em cada situação, eu fico em paz. Existe uma frase da Helena Blavatsky que ela dizia o seguinte: quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Eu gosto demais dessa frase e ela é muito útil para mim, pois quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Ou seja, se eu fui até o limite das minhas possibilidades, eu fico em paz quando eu não faço aquilo que posso. Quando eu regateio nos meus esforços, eu vou ter um sentimento de culpa por não ter feito tudo o que eu podia. E sentimento de culpa é mais um peso que a gente arrasta pela vida. Então, uma forma de ter paz é: vá sempre ao limite das suas possibilidades e faça tudo aquilo que você considera como nobre, justo e bom. Não regate nenhum esforço, não deixe de fazer aquilo que você considera como nobre, justo e bom. Esteja quites com a vida, a cada dia um elemento. A Lúcia Helena diz sempre aconselhar em relação a lidar com o medo, para que ele não seja esse fardo terrível que serve para situações pequenas, situações mais ligeiras. Funciona muito bem. O medo, ele sempre te ameaça de alguma coisa, ele te ameaça perder alguma coisa, e você ali com medo de perder aquela coisa se intimida e muitas vezes se detém. Aí ela diz: quando são coisas pequenas, aceite a perda, assuma a perda, ele já não vai ter como te chantagear. Ela dá um exemplo que ocorreu com ela, por exemplo. Ela falou assim, eu tirei minha carteira de motorista, tinha medo terrível de dirigir, eu não conseguia simplesmente sentar no carro e dirigir, embora já tivesse tirado a carteira e sido aprovada. Num determinado dia, eu parei e pensei: por que eu tenho tanto medo? O que é que realmente está me atemorizando? Porque andando na velocidade que eu ando, o máximo de acidente que eu posso causar é atropelar uma tartaruga manca, tanto prudente que ela é. Outra coisa que eu não posso fazer é descobrir que o medo que eu tinha era das pessoas pensarem que eu dirigia mal. Acabou o meu problema simplesmente, porque ela chegou na frente do espelho e disse para ela mesma, para poder superar esse trauma: dirijo mal, eu dirijo mal. Acabou. Se alguém disser isso, está dizendo a pura expressão da verdade. Então, se eu estou dirigindo mal, alguém diz: ô Barbeira, é isso aí, ele me conhece bem, é o que ela fala aqui, porque ela já aceitou, e isso não atemoriza mais. Ou seja, não deixe que o medo te ameace quando são coisas pequenas que dá para a gente aceitar. Aceite a perda e você vai ver que você desmonta o gatilho do medo e já não tem que trabalhar com esse fardo quando temos que conhecer uma pessoa que convive, ou ter uma convivência com uma pessoa. Aqui ela já está entrando no exemplo do pessoal, vai conhecer uma pessoa, que tipo de peso eu trago quando eu conheço uma pessoa, por exemplo? Ela começa a julgar,
né? Aí vem uma pessoa que tem tal profissão, eu não conhecia, acha essa pessoa muito chata, e não sei o que, quer dizer, você começa já, né? Você já despeja sobre essa relação um peso, que é uma pura fantasia. Ninguém é igual a ninguém. Dizer que numa cidade todo mundo é igual, que num país todo mundo é igual, é uma loucura. Nós somos seres humanos absolutamente originais. Ninguém é igual a ninguém. Toda vez que rotulamos, geramos um peso que nos dificulta conhecer de fato a pessoa. Ou seja, já tenho um rótulo. Eu nem olho o que ela realmente é e quero obrigá-la a se adequar dentro desse rótulo. Isso dificulta muito a relação, pesa nas relações, né? Uma coisa que, pelo contrário, nos faz fazer a convivência se tornar mais leve é desenvolver empatia. Outra coisa que pesa demais na convivência são as expectativas. Eu espero que tal pessoa haja de tal maneira. Fazemos isso com muita frequência com os filhos, por exemplo, né? Espero que seja assim, assim, assim. Isso é um peso terrível, tanto para quem recebe expectativa, quanto para quem gera expectativa. Naturalmente, essa pessoa não vai cumprir totalmente com as nossas expectativas. E isso é uma massacra. Acabaria com a individualidade dela e ela sente o peso dessa expectativa sobre ela, a relação se torna massacrante, pesada. E quando essa pessoa resolve clamar pela sua liberdade e assumir o seu destino, segundo o que ela é, e não aquilo que esperamos dela, nos decepcionamos. Aí vem um outro peso, nos culpamos por não ser aquilo que eu esperava. Bom, quem esperava era você, né? Porque vai colocar um peso sobre o outro da culpa de ter frustrado as suas expectativas. Você é quem tem essa culpa por ter tido expectativa. Então, muito cuidado com esse despejar sobre demais expectativas, pois pesa a relação para quem recebe a expectativa e para quem gera. Uma das coisas que não dão leveza às nossas relações é a convivência, a partir do princípio de que vivemos aqui para amar as pessoas, saber ouvi-las, saber compreendê-las, saber perdoá-las. Toda vez que a gente atua com dois elementos, que são o rancor e a autopiedade, nós carregamos um enorme peso. O rancor e a autopiedade vão fazer com que a gente saia arrastando elementos muito negativos, e no caso do rancor, muito pesado. É como se você tivesse uma bola de aço presa ao seu tornozelo, e a autopiedade nada mais é do que uma boa dose de egoísmo. Pense muito bem quando você derramar lágrimas exclusivamente por dores pessoais. E é muito pouco capaz de sentir a dor do outro. Ou seja, a autopiedade é algo debilitante, vai fazer com que a gente arraste esse peso e nos sentimos frágeis de nossos sentimentos, incapazes de enfrentar a vida e crescer frágil. Também é uma outra coisa que faz com que a vida fique muito pesada. Coitadinho de mim, não dou conta, está extremamente associado àquele coitadismo, né? Aquela autopiedade. Então eu sou fraquinho, tudo que aparece na minha vida eu considero pesado demais para mim, e acaba que as coisas ficam pesadas mesmo. Eu não considero aquela regra da qual já falamos: se surgir no meu caminho é necessário, é porque é para mim, né? Já falamos isso. Se eu arremesso uma bola em você e ela te pega, é porque ela é da tua cultura. As coisas que vêm para a nossa vida são necessárias. Elas vêm porque somos do tamanho delas, porque elas nos julgam capazes de superá-las. Então, não se considere fraquinho demais para aquilo que a vida propõe. Certamente, a vida te conhece mais do que você mesmo. E você tem possibilidade de talvez conscientemente, e talvez você conscientemente não saiba se a vida está te levando a trazer à tona e tomar consciência de todas as possibilidades. Um ser humano não é um ser frágil. Ser humano é um ser dotado de vontade que pode realmente virar o mundo de cabeça para baixo. Outra coisa que traz um grande peso
é a gente lutar contra o fluxo da vida. Isso pesa muito. Já falamos lá atrás que toda a vida caminha para a unidade, os planetas, os átomos, os seres todos caminham para a unidade. E eu quero caminhar apenas para destacar meu nome pessoal, eu quero caminhar apenas para ter sucesso sobre fracasso alheio, eu quero caminhar para ser o primeiro, para ter todos os privilégios do mundo. É evidente que eu estou na contramão da natureza, e o fluxo da vida vem na contramão. A possibilidade de choque é muito grande, a possibilidade de que você está tendo de desviar o tempo todo, correndo um risco altíssimo, é muito grande quando você vai na contramão do fluxo da vida. Isso pesa demais se você está enfrentando muitas dificuldades. Dá uma olhada para onde vai o fluxo da vida. Se você não está indo na contramão, se você não está se opondo à fraternidade, à unidade, à justiça, à verdade, que são as leis naturais, são as leis que regem o fluxo da vida. Quando nos opomos a isso, carregamos um peso muito grande. Quando fluímos junto com a vida tem leveza. Como já falamos, saber contar ciclos de pensamentos circulares, como já falamos, saber cortar ciclos de pensamentos circulares. Já falamos também um pouco sobre isso. Retira muito peso de nós treinar cada vez mais a concentração e a atenção, e a dispersão é algo que pesa. Agora ela entra na dispersão, né? Ela fala que assim, antigamente na biblioteca colocavam aqueles caixotinhos para dividir as pessoas, né? Então você ficava sentado numa espécie de uma mesinha que era fechada, totalmente fechada, assim. Você estudava ali no fechadinho, para você não olhar nem para um lado e nem para o outro. Ali aí os estudantes iam lá e escreviam um monte de coisa naquele caixotinho, né? Então colocava mensaginha nas paredes, desenhava tudo ali, né? E a gente, ao invés de prestar atenção no livro, ficava lendo aquelas coisas que estavam escritas nos caixotinhos. Ou seja, não tem jeito, dispersamos para qualquer coisa, temos uma dificuldade para estarmos inteiros no momento presente. Como dizia o Jung, corpo e mente andam juntos. Temos uma dificuldade muito grande de saborear a vida a cada momento. Essa desconcentração, essa dispersão constante nos traz o peso do fracasso, nos traz o peso da superficialidade, de nunca conhecermos nada profundamente, de nunca conhecermos a essência das coisas, estarmos sempre flutuando na flor da pele. Então cuidem da dispersão, trabalhem, façam exercícios de concentração, cuidem para que a sua vida seja mais leve. A vida se torna mais leve quando você está de corpo, mente e alma juntos, em cada momento, aproveitando tudo aquilo que ela oferece, porque a vida é inteiramente pedagógica, ela sempre tem em cada momento alguma coisa para te ajudar. Outra coisa que pesa demais é a ansiedade e o pessimismo. O pessimismo é algo que pesa demais, é aquela que sempre espera que virá o pior. Logicamente, ele vai dar um jeito para que venha mesmo pior, porque ele está esperando, né, por isso. E a morbidez é aquela que procura o lado negativo de todas as coisas que aconteceram e que estão acontecendo. O importante é assumir os defeitos dos pensamentos. Está feito ainda que a decisão não seja correta. Eu tenho que aprender com uma decisão para lá no fundo fazer outra coisa. Então, assim, através da experiência, né? Não dá para voltar atrás. Não existe, então, uma vez que você considerou todas as possibilidades e tomou uma decisão refletida, bem pensada. Caminha, não olha mais para trás. Isso é um fardo de uma pessoa que não sabe tomar decisões. E assim vai desperdiçando o seu tempo, não sabe caminhar, cada vez que tomou uma decisão. Outra coisa que pesa demais é perceber o quanto desperdiçamos o nosso tempo. Às vezes paramos de noite e pensamos
O que eu fiz de útil no dia de hoje? Hoje era um dia de folga. Eu poderia talvez ter lido um bom livro. Poderia talvez ter visitado uma pessoa que eu não vejo há muito tempo. Poderia ter feito alguma coisa que eleva a minha consciência, que talvez que faz bem para alguém, ou que eu fiz. O que eu fiz então, né? Foi nada, absolutamente nada produtivo, nada que agrega valor à vida ou a mim mesmo, nada que eleva a minha consciência. E aí vem aquela dorzinha no coração, né? Porque a gente sabe que tempo é vida. Quando percebemos que estamos desperdiçando o tempo, nós sabemos, né, que estamos desperdiçando a vida. E é uma riqueza muito grande para a gente jogar fora no ano novo. Nós muitas vezes, no ano novo, sentimos isso, olhamos para trás e dizemos: o que eu fiz com esse ano na minha vida? O que eu realmente fui útil? Aquela necessidade que temos de ser fator de soma, de agregar algum valor ao outro, ao mundo, a mim mesmo. Eu fiz isso esse ano, agreguei algum valor à vida da humanidade, né? Do outro, de mim mesmo. Eu passei simplesmente empurrado, né? A vida passou sem maior qualificação, sem maior reflexão. O que eu fiz do meu ano? São perguntas que nós fazemos agora no fim do ano, né? Essa é uma das coisas que mais pesam, perceber o nosso tempo está sendo vazio. É fundamental que a gente aprenda a valorizar o nosso tempo, a colocar vida dentro do nosso tempo, a fazer com que haja deslocamento de consciência, de tal maneira que a gente olhe para trás e tenha aquela super agradável sensação de dever cumprido, que é um dos atributos da leveza. Desperdiçar tempo nos dá muito peso, pesa demais a nossa consciência. Então, agora, falando um pouco sobre a leveza, vamos ver que uma das coisas que nos dão leveza é saber ver a beleza da vida. Já perceberam isso? Quando usamos aquele que falamos lá atrás, por exemplo, né? Estamos presentes de corpo e alma, de corpo, mente e alma. No momento presente, prestamos atenção em detalhes que às vezes são ínfimos, simples, e nos alegram com aquilo. Entendemos como a natureza funciona a todo momento. Então, estão acontecendo coisas à nossa volta, e essas coisas têm algo a nos ensinar. Como dizem as tradições antigas, se algo não tivesse nada a me ensinar, já teria sido tirado da minha vida, às vezes pequenas coisas, uma cena numa janela, eu vou voltar tudo isso aqui que eu me bananei todo aqui, ó. Como disse as tradições antigas, se algo não tivesse nada a me ensinar, já teria sido tirado da minha vida. Perfeito. Às vezes pequenas coisas, uma cena de uma janela, uma cena quando você está se encaminhando para o trabalho, um detalhe da natureza, o comportamento de uma criança, coisas puras, simples, um bichinho, às vezes brincando com um bichinho, as crianças brincando com os seus brinquedos, as coisas simples que os animais e as crianças sabem valorizar tanto. Quando começamos a perceber em detalhes o quando nos deslumbramos diante da beleza da vida, isso nos dá muita leveza, porque percebemos que apesar de qualquer adversidade da vida, nos dá muito a vida, que nos dá muito na vida, a vida nos entrega muito o tempo todo, e essa constatação nos dá uma leveza. Em suma, a leveza vem de amar a vida e saber fluir com ela, saber fazer com que ela possa ser cada vez mais coerente com a natureza, com que ela possa cada vez mais nos levar adiante. Leveza vem de saber amar a vida. Os estoicos chamavam isso de amor fati, amor fato, amar o fado, o destino, a vida como ela se apresenta, e saber andar no ritmo que ela te propõe fluir. Somos seres fluidos, somos feitos para fluir pelos obstáculos da vida, fluir deixando que ela nos leve
e é apreciando a beleza de cada momento enquanto passamos. Ou seja, olhe para o futuro, olhe para o seu próximo ano e ame o futuro e diga: esse será um ano em que eu crescerei, esse será um ano onde eu sairei maior do que eu entrei. O Réveillon de 24 não me pegará no mesmo ponto do Réveillon de 23, me deixou. Eu vou fluir nesse tempo e vou aproveitar o tempo, colocarei vida dentro dele e chegarei maior do outro lado. Isso significa encarar a vida com leveza, deixar para trás no dia 31 de dezembro os fardos que você carrega, tanto no plano físico, no emocional, no plano mental, e encare o seu futuro com leveza. Eu tenho certeza que esse é um dos votos mais produtivos e favoráveis que eu posso fazer para o seu ano novo. E a partir desse voto, eu desejo para vocês todos um ano de muita realização e muita felicidade, com muita leveza. Então, encerrando, eu gostaria de agradecer a todos, gostaria de pedir a todos que levem a vida com mais leveza. Meio conturbado, meio poluído o texto, mas deu para, acho que para entender um pouquinho a essência dele. É tirar toda essa bagagem, tirar tudo isso que a gente carrega todos os dias, né, conosco, em pensamento, no nosso dia a dia, e levar a vida com mais leveza, mais branda, com abertura de mente melhor, né, para a gente viver novas experiências, que a vida está aqui apresentando para a gente o tempo todo, experiência nova a cada momento. Então estaremos aí lúcidos, né, para poder viver tudo isso. Então, gratos aí pelo ano que passou, gratos pelo ano que está chegando, hoje dia 2, entramos aí numa nova fase, onde a leveza com toda certeza vai fazer parte da nossa vida. Que assim seja.